Bom dia, tô só dando um tempinho para todo mundo que está na sala de espera entrar. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Brisanet. Meu nome é Luciana Ferreira, sou diretora de RI da companhia. Aqui comigo estão Roberto Nogueira, fundador e CEO, Romário Fernandes, CFO e João Paulo Araújo, controller. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. During this conference, we will have simultaneous translation available. Just click Interpret in the bottom right and choose English. If you want, you can mute original audio. Para o Q&A, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes e empresas serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Se não quiserem, é só escrever a pergunta lá no Q&A que eu leio daqui. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Não se preocupe que antes da gente começar a sessão de Q&A, eu darei as instruções novamente. Pode passar, Roberto. Não, aquela outra, isso. Ressaltamos a de cima. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Brisanet constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Brisanet e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje a gente vai ver com vocês os resultados do quarto trimestre do ano e comparado com o trimestre do ano anterior e com o ano anterior. As informações estão disponíveis no website de RI, ri.brisanet.com.br, e também pelo e-mail falecomi@grupobrisanet.com.br. Eu passo a palavra ao Roberto, que vai começar. Bom dia a todos. Obrigado por estarem presentes aqui no anúncio de resultado do ano 2025. Começando aqui pelo destaque da banda larga fixa da Brisanet, fechamos 1.554.000 assinantes. É um crescimento, não é tão expressivo, mas é o maior crescimento de todos os operadores do Nordeste. É um crescimento de 104 mil clientes banda larga fixa. Aqui no Nordeste, o segundo operador tem um crescimento próximo de 60 mil. Os demais, conforme os dados no site da Anatel, que está exposto, o crescimento, alguns tiveram até uma redução de base, outros um crescimento praticamente sem, sem relevância. Então, mostra que o crescimento de banda larga entre as operadoras está ainda não alavancado de forma acelerada, ou seja, aqui no Nordeste, o que ocorre é, é a mudança do cliente entre os operadores, não tem um cliente novo, não tem crescimento de base de cliente novo, sempre é, é o cliente removendo o cliente da operadora. É a dança da escadeira, principalmente com ticket médio baixo. Aqui no Nordeste tem um ticket médio abaixo de R$ 50. A Brisanet é a única operadora que mantém o ticket médio acima de R$ 80. Ou seja, nosso ticket médio acima de R$ 80. Crescemos mais do que
qualquer outra operadora. Enquanto isso, tem a pressão forte, tanto das grandes operadoras, nas cidades onde nós operamos, o ticket médio abaixo de R$ 50 é tanto das grandes operadoras quanto das pequenas operadoras. Não é só a pressão de pequenos operadores. Então, a Brasinet não vai, como sempre falamos aqui, não vamos acompanhar esse movimento de ticket baixo. Acreditamos que banda larga já está num preço muito baixo, R$ 80 no preço Brisanet, mais R$ 50 dos demais concorrentes. A infraestrutura tem que ser atualizada de forma constante, não dá para manter uma operação, ter continuidade de qualquer operação com ticket média abaixo de R$ 50. Então, isso leva a um comprometimento maior no futuro. Quem não está investindo em backbone robusto, quem não está investindo em equipamento de rede robusto, vai ter um problema maior no futuro. Então a Brasinet está sempre atualizada com os backbones, sempre preparada para o futuro. Nesse momento, se o uso de ar de um dia para outro aumentar 2, 3 vezes o consumo pelos usuários, a Brasinet está preparada para isso. Então, isso aconteceu lá na época do coronavírus, onde a Brisanet estava bem preparada e de um dia para outro as pessoas ficaram em casa, o consumo bem elevado e a Brisanet foi um momento de maior crescimento. Nossa rede era a melhor rede e nós mantemos isso sempre, a rede atualizada. Então, nós temos um crescimento significativo, mas continuando mantendo a rede preparada para um crescimento futuro. E acreditamos que nos próximos 2 anos não, entre um ano e meio, entre um ano e meio, o consumo vai ser bem significativo. Hoje, nosso cliente já está consumindo em torno de 500 gigabytes mês, 500 gigabytes mês de download. E já tem uma base crescendo, superando o tera. Então, os consumos vão aumentar. Então, os investimentos precisam. Esse relato que eu estou colocando de consumo é para o mercado entender que as empresas que não estiverem fazendo grande investimento na sua infraestrutura terá problema no futuro próximo. Aqui, destaque para aqui o crescimento do móvel. Durante o ano, nós fechamos, né, agora em fevereiro, com 913 mil assinantes do móvel. No ano de 25, 514 mil assinantes do móvel. Nós tivemos um crescimento mais significativo no ano de 25 e agora no mês de dezembro, fevereiro, janeiro e fevereiro, tivemos uma redução. Nós tiramos todas as promoções. Estávamos com um plano combo, mas gratuito por 6 meses. Removemos o plano combo, não tem mais o plano gratuito. Estamos reestruturando todos os canais de venda, fazendo alguns ajustes de software, porque nós estamos fazendo algumas iniciativas novas e precisa dar suporte via plataforma. Mas no final do segundo semestre, agora no final do segundo trimestre, entre maio e junho, a Brisnet volta aos números anteriores e ainda começa a ter crescimento mais expressivo. Então, nós vamos finalizar o ano de 25 com um crescimento do móvel bem maior do que o crescimento de 25. O ano de 26 vai ter uma base maior. Na banda larga fixa, nosso crescimento vai ser similar. O crescimento de 104 mil clientes que tivemos em 2025, em 2026 vai similar. Também vai começar, a partir do segundo trimestre, um crescimento mais expressivo. Também o mesmo vai acontecer com a banda larga móvel. Aqui os destaques de crescimento, destaque financeiro. Nós tivemos um crescimento de 8% na receita da banda larga fixa, ou seja, só a banda larga fixa tivemos um faturamento de 1 bilhão 524. E no móvel,
O nosso crescimento foi de 157 milhões no ano de 25. Então, teve um crescimento bem expressivo. Até olhando mês a mês, o primeiro trimestre de 25 não teve um crescimento ainda não tão expressivo, estava começando o movimento do 5G. No segundo trimestre, teve um crescimento bem elevado, o terceiro bem elevado, e no quarto trimestre, dá para ver que não tem um salto equivalente aos trimestres anteriores, no quarto trimestre, porque foi a entrada do combo, nós entramos com o combo 6 meses gratuito. Então, teve o crescimento de base, mas não trouxe de receita. E foi uma experiência aí entre setembro e outubro de 25, de entrar no combo com um plano do móvel gratuito. Só do móvel, não da banda larga. Mas já foi removido agora, na virada do ano. Então, nós agora não temos mais essa promoção do chip gratuito. E aquela reestruturação que eu falei que estamos fazendo é que deu uma queda nos números de janeiro e fevereiro. Em relação à EBITDA, final de 23, 2023, quando a Brisanet estava no movimento da banda larga fixa, ainda não investimento no mundo do móvel, nossa EBITDA estava 46, mas antes, alguns trimestres antes estava com uma EBITDA até maior. Nós informamos para o mercado que nossa EBITDA ia ter uma redução, porque o investimento no 5G ia trazer aí uma queda da EBITDA. O mercado até muitos achavam que nossa EBITDA ia cair bem mais do que 40. Nós falamos que o ano de 24 ia ser na ordem de 42. No início do ano, nós já afirmamos que ia ser em torno de 42, não ia ter uma queda, e sim, finalizamos o ano com o que nós falamos. Nós falamos desde o início do ano que ia ser em torno de 42 e fechamos 42,7. Durante o ano de 25, houve uma melhoria, fechamos o ano de 25 com a EBITDA de 45, ou seja, um crescimento mais expressivo, mas no ano de 26 não vai ter esse avanço de crescimento. Na realidade, o ano de 26 vai ser equivalente ao ano de 24. Por que o ano de 26 não vai ter a continuidade desse EBITDA aí dos últimos trimestres? E nós vamos construir no Centro-Oeste, nós já começamos. No primeiro momento estava uma programação de 115 cidades, mas vamos construir 120 cidades, então passamos para 120 cidades. Todas as cidades já foram mapeadas, toda cidade já foi feito acordo com, com com o acesso, com o backbone, com o link. Já estamos fazendo todo o aluguel dos terrenos, contratos e iniciando a construção de 120 cidades no Centro-Oeste. Isso é o que faz o EBITDA do ano de 26 ficar na ordem do EBITDA de 24. Então, esse é o número que nós já estamos colocando aí, que vai ter essa precisão. Não vai ter um EBITDA acima de 45 e nem um EBITDA aí abaixo do ano de 2024. Então, aqui a receita líquida de 1.677.000, 17%, aí, 17% de crescimento. Para o mercado, situação que se encontra o Nordeste com tipo baixo, muito baixo, assim, uma dança das cadeiras entre as operadoras, que leva a ter um churn um pouco mais elevado. Esse cliente de banda larga que todo dia um provedor bate a porta oferecendo por R$ 39, R$ 49. Então acaba tendo aí um churn entre 2 e pouco. O EBITDA ajustado e não ajustado praticamente está similar, 44 e 45, que foi o resultado do ano de 25. 26, esse é só um pouco menor, conforme já abordei. Vou passar agora por Mário e depois, no final, a gente fica aberto para as perguntas.
Perfeito, vamos continuar aqui. Destacando um pouco a respeito do desempenho, né, dos investimentos feitos ao longo do ano de 25, vem bem em linha com o que já vimos em todos os trimestres ao longo de 25. Então, a maior parte do CAPEX é voltado para... Estou escutando bem? Vou ver a mensagem aqui. Perfeito. Então, a maior parte do CAPEX voltado para 5G, 50% do investimento voltado para 5G, e a segunda maior rúbrica ainda, rentabilizando a rede de fibra, focado aí no cliente banda larga fixa. Então, esse é o padrão que a gente vê em todo ano, e a gente encerra o ano de 25 com um CAPEX total equivalente a 75% do que se viu em 24. Essa é uma tendência de comportamento da empresa, né? 25 e 26, esse CAPEX girando aí por volta de 700, e basicamente esses são nossos principais destaques aqui nas linhas de investimento. O último TRI com CAPEX de 146 e mais ou menos esse cenário que a gente prevê os próximos trimestres também. A gente seguindo aí para... Pode passar? Falar um pouquinho aqui do investimento, né, do endividamento. E nas linhas de dívida, os 4 destaques aqui que temos ao lado: 66% do endividamento está em longo prazo. O prazo médio da dívida está 6,8 anos. Há um ano atrás a gente tinha uma dívida com prazo médio de 5,7 anos. Então temos aí uma majoração desse prazo médio na ordem de 20%. Isso está dentro da perspectiva de otimização das linhas de investimento que a empresa vem buscando, né? 76%, em média, o nosso custo é 76% do CDI. Também o ano passado era na ordem de 80%, então conseguimos otimizar ainda esse custo médio da dívida. E ainda temos a desembolsar mais de 700 milhões de empréstimos com custo competitivo, custo subsidiado, em instituições de fomento, né? A maior parte é BNDES, mas tem também BNB em cronograma de desembolso. Nosso endividamento encerra o ano aí com 2,1 vezes EBITDA, bem ligeiramente abaixo do que a gente viu em 25, e a perspectiva é que a gente continue com esse panorama de endividamento competitivo e, eventualmente, a cada período aí, novos projetos, novas linhas de investimento, novas linhas de crédito com recurso subsidiado, uma vez que os projetos de CAPEX da companhia, na linha de 5G principalmente, tem muita sinergia com créditos, com linhas de fomento das principais instituições de fomento do Brasil. Então, esses são os nossos principais destaques aqui de CAPEX e dívida. Bom, gente, agora a gente vai abrir a sessão de perguntas e respostas. Eu vou só lembrar vocês que quem quiser fazer pergunta, pode botar só o nome aqui no Q&A que eu abro o áudio, tá? A gente vai começar com o Bernardo, da XP, Bernardo Gutmann, da XP. Bernardo, pode habilitar seu áudio e fazer a pergunta. Olá, pessoal, vocês estão me escutando? Ok, Bernardo, estou ouvindo sim. Bom dia, Roberto, Romário, Luciana, bom dia a todos. Queria perguntar aqui sobre o segmento de telefonia móvel. Vocês vêm mostrando um crescimento bem forte, né, que já é claramente o principal driver da companhia. Queria entender melhor como vocês estão vendo a evolução dessa operação em termos de monetização. Em que momento isso começa a aparecer mais claramente em margem e geração de caixa? Obrigado. Bernardo, a, a margem, nós tivemos aí várias experiências de chip gratuito em certo momento para um período mais prolongado, outro momento para um período menor, e sacrificou um pouco aí aí o ticket médio. Nós remodelamos, tiramos as promoções. Agora, a partir
de março. Na verdade, começou a partir de fevereiro, sem nenhuma promoção, e estamos reforçando as frentes comerciais, e acreditamos que no segundo trimestre essa venda vai ser mais, esse número vai ser bem mais expressivo, mas com ticket médio mais elevado. Nós não estamos colocando o faturamento do ano de 5G, mas vai ser bem mais expressivo em relação ao faturamento do ano de 25, porque a base já está uma base já de quase 1 milhão, quase 1 milhão de assinantes. Esse quase 1 milhão de assinantes, nos próximos meses não tem, todos são pagantes, não tem mais é, a gratuidade, e de agora para frente, cada cliente que entra na base já entra com o nosso plano. O menor é R$ 29, tem um plano de 39, o plano de 39 e 49 já representa, um está na ordem de 8, 10%, outro também 10% da venda. Então, os dois, o de 39 e 49, já representa em torno de 20% da venda. Então, com esses números, acreditamos que o 26 vai ser bem mais relevante aí em faturamento da companhia. Obrigado, Roberto. Se eu puder fazer só uma segunda pergunta aqui sobre a fibra, a gente tem escutado do regulador algumas iniciativas de fiscalização dos provedores menores, muitos deles irregulares. Como é que você está vendo essa iniciativa? Isso tende a surtir efeito? Deve acelerar o processo de M&A? Deve trazer uma maior racionalidade para o mercado? Se puder comentar um pouquinho, obrigado. Nada, tudo isso que você falou. Há muito tempo, a gente tem falado que o mercado de provedores, com quase 15 mil pequenos provedores, sempre nós colocamos aqui que a tendência no futuro é enxugar. Enxugar muitos provedores de 2 anos, de 3 anos para cá, deixaram de investir, baixaram os preços, ou seja, não tiveram mais aquela visibilidade que o negócio dele teria um futuro sólido. Então, muitos começaram a buscar o máximo de receitar a operação que ele já tinha feito investimento. Então, baixar preço, e quando não está investindo, deixa ali uma certa margem. Mas chega um ponto que baixar tanto e não investir na rede, a rede entra no caos, a rede entra em colapso, principalmente agora que o consumo de dados está crescendo de forma muito acelerada. Há pouco tempo atrás eu falava que o nosso número de, de clientes já era 400 GB, agora está 500 GB de download mês, e parecendo muitos clientes aí com consumo de teras, de vários teras. E esse número vai crescer. Então, as redes que não tiver investimento vai ter esse problema. Então, esse movimento da Anatel deve acelerar. Já teve recentemente alguns casos até de prisão de provedores, não só irregular, mas provedores criminosos também, que até a prisão foi mais, não foi em relação à irregularidade de base, mas sim de roubo de cabo. Até foi preso porque tinha cabos de outras operadoras. E também o movimento de aquisição, que aqui no Nordeste, por exemplo, nossos principais competidores, os maiores, há alguns 2 anos atrás foram adquiridos. Agora é recente que no Nordeste teve uma outra operadora que era, na verdade, um aglomerado de provedores que formaram uma empresa e foi vendida. Então, e que tinha um ticket médio muito baixo. Eu acredito que a companhia que adquiriu, como é uma empresa muito grande, deve reestruturar aí a ticket médio. Senão ela não vai ter como fazer o plano, ou seja, o plano de entrega com confiabilidade e robustez.
Então, esse movimento da Anatel está acreditando que vai acelerar, até pelos problemas que tem ocorrido, não só da informalidade, mas outros problemas mais graves. E a agência está procurando também as outras instituições responsáveis para fazer ação conjunta. E o mercado de telecom tem que ter mais uma solidez, ser mais confiável até para o usuário. O cliente que está fazendo uma assinatura de um operador que nem sabe a origem, na verdade o cliente nem sabe que esse provedor é irregular. E tem muitos provedores que é irregular por completo. Tem até problema no mercado hoje, que é quando a justiça solicita quem estava acessando um determinado IP em determinada hora, nós temos que entregar, porque tem hoje crime digital, que é o crime financeiro, o crime de pedofilia, e esses provedores, uma grande quantidade, são em milhares, que não atendem esses requisitos. Então, isso é um problema muito grande para a agência reguladora ou para o setor ter essas operações que pode ser um ambiente favorável à criminalidade. Então, a agência realmente está certa e tem que fortalecer mais ainda esse movimento. Obrigado, Roberto. Obrigada, Bernardo. Eu vou ler a pergunta, porque fica mais fácil. Porque a pessoa escreveu, acho que não quer que abra o áudio, né? É do Eric. Qual é a cobertura esperada no Nordeste em 2026? Cobertura do 5G, quantas cidades e quantos milhões de habitantes? Eric, a BrejaNet no ano de 26, estou dando um eco aqui, no ano de 26, nós vamos fazer uma entrega em número de cidade bem significativa, mas no ano de 26 vai ser cidades menores. No Centro-Oeste nós estamos fazendo 120 cidades, são cidades abaixo de 30 mil habitantes, e aqui no Nordeste nós estamos fazendo uma quantidade de cidades que vai ultrapassar quase 550 cidades no Nordeste no final do ano, mas a construção desse ano são cidades abaixo de 30 mil habitantes. Então, é um grande número de cidades, mas a população vai ser na ordem de 3, 4 milhões, a população coberta. Então, não vai ser um número expressivo de população coberta, mas um número expressivo de cidades cobertas. Tem capital no Nordeste. Sim, na Maceió, é uma única cidade grande, que é Maceió, as demais são cidades pequenas. Vai ficar na ordem de 18 milhões de habitantes cobertos, quando inclui todas as entregas. E o ano de 26 é o primeiro ano, Eric, é o primeiro ano de entrega das cidades abaixo de 30 mil habitantes. Então, no Nordeste, nós temos aí 1.426 cidades abaixo de 30 mil habitantes e estamos entregando aí o primeiro lote aqui no Centro-Oeste. Então, no Nordeste vai ficar umas 550 cidades. Agora é o Rodrigo Azevedo. Rodrigo, pode abrir seu áudio para fazer a pergunta. Bom dia a todos, bom dia Roberto, Luciana, Romário. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas, mas praticamente 2 aqui, né? A primeira com relação ao operacional, Roberto. Você comentou que o crescimento da banda larga agora para 2026 seria próximo a 2025, só que acaba não casando muito com os números que conseguimos ver em janeiro e fevereiro, né? Crescendo aproximadamente 4 mil clientes por mês, né? A gente vai, de fato, conseguir crescer na faixa de 100 mil, que nem cresceu em 25 e 26, o que seria feito de diferente
para alavancar esses números aí do começo do ano. E ao mesmo tempo também encaixando com a outra pergunta aqui com relação ao móvel, né? Você comentou que as promoções foram finalizadas, né? E que a partir de maio e junho vai voltar a ter um crescimento mais robusto, né? Então, mas para entender assim como que a empresa conseguiria ter um crescimento mais robusto tirando essas promoções, que foi mais ou menos o que a gente não conseguiu chegar nos últimos anos, né? E aí, por fim, a última pergunta assim, é um pouco mais relacionada ao Centro-Oeste, Roberta, mas uma pergunta mais de reflexão, né? Que a gente tem um cenário hoje talvez bem diferente da época do leilão, né? Principalmente a questão da a taxa de juros, né? Bem diferente do que a gente tem hoje, né? A companhia atualmente ainda tem muitas cidades para cobrir no Nordeste, até 2030, né? Pelo menos 5 capitais aqui que vem na minha cabeça: Maceió, Aracaju, Salvador, Recife e São Luís. Um endividamento relativamente próximo ao teto da companhia, né? Que a companhia costuma falar, o teto abaixo de 2,5, a dívida líquida EBITDA. A gente vê um cenário de banda larga em a competição ainda muito forte, né? Que já tem pelo menos 5 anos aí que a gente espera uma redução dessa competição, só que a gente vê a cada trimestre uma competição muito forte. E ao mesmo tempo que a companhia, aparentemente, uma certa dificuldade de crescimento do móvel, né? Acho que um crescimento um pouco mais lento que acho que todos esperavam. Aí é uma pergunta mais de reflexão, assim, né? Se de fato faz ainda sentido a companhia dedicar esforço para o Centro-Oeste, se não seria talvez a melhor alocação de recursos focar apenas no Nordeste com todo esse cenário aí que eu acabei de descrever. Então, agradeço aí pela atenção mais uma vez e bom dia a todos. Ok, Rodrigo, obrigado. Se não me engano, esse teto de 2,5 é nosso teto. O Brasilnet não quer superar 2,5 de endividamento. O dos bancos é superior a 3. Então, é o nosso teto. E ainda busca ficar nesse número próximo ao que foi apresentado, que é o 2,2, agora é de 2025, e também foi 2024, praticamente próximo. Bom, a companhia, com frequência, ela faz reestruturação, e reestruturação pode ter aí impacto muitas vezes nas vendas. Como você falou que a nossa entrega de 104 mil em 26, o janeiro e fevereiro não reflete, porque deu 4 mil. Nós estamos, sim, refazendo todo um movimento nos últimos 4, 5 meses. Nós trabalhamos para fazer uma mudança interna, que estamos abrindo todas essas frentes, mas principalmente a frente comercial, qualificando mais a venda, e, e a partir do segundo trimestre a gente consegue, sim, recuperar esses 2, 3 meses, esses 2 meses, janeiro e fevereiro, que foi mais impactado, e recupera, sim, a venda de banda larga, e vamos chegar ao final do ano na ordem de 100 mil clientes, igual foi 24. E, conforme nós temos sempre colocado aí as informações no início do ano e chega no final do ano, o desvio é bem pequeno. O mesmo movimento que nós estamos fazendo para fazer a banda larga fixa acrescentar, no móvel, nós colocamos o combo mais o combo novo, agora é que vamos fortalecer o combo da base. Então, a Brasnet tem trabalhado nos últimos 6 meses, o combo, até porque, quando eu falo nos últimos 6 meses, que antes nós estávamos ainda em desenvolvimento de software, um dos grandes gargalos durante o ano de 24 e 25 foi o desenvolvimento de plataforma. É muito desenvolvimento a ser feito, e nós começamos com praticamente há 6 meses com a venda do combo e o combo novo. E o combo novo, começamos lá com um plano gratuito. Agora vamos começar a trabalhar forte o combo na base. E o combo da base, até questão também de software para trazer tudo isso junto, já o cliente antigo, a receita unificada, ou seja, a fatura unificada, e vai começar agora o combo na base. Então, mas não estava ligando para o nosso cliente. Agora nós vamos ligar para o nosso cliente e fazer, até que antes de ligar para o nosso cliente, quando você está vendendo o combo novo, está ali no cliente, o PAP está na casa do cliente, está vendo um chip que ele usa e se atende ou não, que teve muito problema com um percentual significativo de chip que não funcionava
já equipamento já ultrapassado. Agora, aí, esse problema via quando a gente vendia para a base e eu chegava no cliente e o celular dele era celular antigo, ele tinha que cancelar. Agora já foi resolvido tudo isso, a nível de software, e vamos começar a vender para a base, que nós temos aí desse 1.550.000 casas, ou seja, nós temos 1.550.000 casas, né, população. Na verdade, de celular tem mais de 4 milhões de celulares nessa população onde está a banda larga fixa. E dessa banda larga fixa, em torno de 80% já está coberto com 5G. Então, desse 1.550.000 clientes, que tem 4 milhões de celulares, nosso, que já são, que paga, que nós já entramos na casa dele, 4 milhões de celular, nós vamos começar fortemente agora, a partir desse próximo mês. Por isso, ele vai, quando eu falei que no final do segundo trimestre, nós estamos recuperando tanto está chegando nos números de antes e superar. E também isso tem aí o movimento da banda larga, tem muita cidade que nós estava um share muito baixo, estamos fazendo plano de ação e vamos elevar esse número de share. Então, esses números aí, anunciados, nós vamos atingir. Quanto ao Centro-Oeste, o Centro-Oeste nós não temos, até porque nós, já falando dos investimentos do Centro-Oeste, tudo que vai ser instalado no Centro-Oeste já tá em casa já. O que vai ser investido, os equipamentos já tá dentro de casa. As cidades que nós vamos atender, não, a princípio, é móvel, muitos, mas nós não vamos chegar com backbone nessa cidade, nós estamos contratando backbone com redundância em cada uma dessas cidades. Tem hoje, qualquer cidade tem vários fornecedores. Para a Brisinet já é uma, um investimento, não só investimento, mas OPEX, quando vai trabalhar em construção de rede. Não vamos fazer isso no Centro-Oeste, que não precisa. Ser uma área nova não é muito diferente. Vou até falar porque não é muito diferente se na área nova chegar no móvel. A Brisinet em João Pessoa nós temos a grande João Pessoa. A Brisinet tem 180 e poucos mil clientes na banda larga fixa. Então, o segundo concorrente tem 22 mil. O segundo concorrente, que é uma operadora grande, tem 22 mil clientes na banda larga em João Pessoa. A Brisnet tem 185, mais ou menos. Então, quando se fala de móvel, lá é Brisnet. Mas quando se fala de banda larga fixa, é Brisnet. Quando se fala de móvel, a população não conhece Brisnet como móvel. Então, a dificuldade de João Pessoa, qualquer cidade de Pernambuco para frente, é a mesma do Centro-Oeste. A Brisnet no móvel, ela tem que começar do zero. Ela tem que pôr corpo a corpo, é na ponta, é de porta a porta, várias frentes, formato diferente para a gente abordar o cliente. Então, não tem muita diferença em Centro-Oeste ou chegar na cidade lá no interior de Pernambuco, da Bahia ou do Sergipe. A Brisnet mais conhecida aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, é muito forte o nome na banda larga, ou nas cidades, como as capitais que nós estamos com móvel, com a banda larga fixa, ela é bem conhecida porque liderou essas capitais. Mas no móvel, não. Então, nós vamos seguir com o nosso plano de Centro-Oeste, até ter uma oportunidade que o ticket médio é até melhor, o ticket médio no Centro-Oeste, tem a oportunidade de ser um pouquinho melhor do que o Nordeste. Vamos começar lá até com já o nosso plano básico já vai ser um pouco maior do que o do Nordeste. Então, nós estamos bem confiantes que a operação do Centro-Oeste vai ser bem sólida. E, principalmente, a outra vantagem, Rodrigo, é que todo o aprendizado que nós tivemos pelo Nordeste, problema de equipamento, dispositivo, já passou. Então, a gente chega lá com todos os acertos. Até
a, a, a forma de vender, esse aprendizado que nós tivemos que passar pelo móvel, no Centro-Oeste a gente já chega com tudo isso resolvido. Até porque as primeiras ativação de cliente, vendas, torres vão ser ativadas em julho. Então, em julho que nós estamos ativando comercialmente. É, e então, vamos estar mais maduro ainda a nível de plataforma e do nosso modelo estratégico de venda. Roberto, obrigado. Só se puder aproveitar mais dois pontos aqui. Você comentou um pouco sobre a queda da margem, né? Sinceramente, pegou um pouco de surpresa aqui. Vocês tinham comentado que aquela margem 24 a princípio seria o Vale, né? Aí se puder detalhar um pouquinho mais aí o porquê dessa queda e quanto que a gente pode esperar de queda para 2026, que sinceramente pegou um pouco de surpresa. E na última call, Roberto, você comentou um pouco também sobre talvez algumas oportunidades que poderiam surgir com a questão da Oi, né? E aí, só para atualizar, se tem algo de diferente, alguma novidade relacionada a alguns serviços que antes era prestado pela Oi e que agora pode ser fornecido pela BrisaNet. Obrigado mais uma vez. Tá. Em 24, em 24, que no final de 23 nosso EBITDA estava 46, 48, e o mercado achava que a Brisnet ia manter, mas nós não, nós falamos no início do ano que a entrada forte do 5G em 24 ia ter uma queda de EBITDA, só não falamos o número. Para a gente estava ali, ia ser acima de 40, o mercado estava achando que era abaixo de 40. E quando, no primeiro trimestre, quando nossa EBITDA deu aí, 41 e quase menos de 42, nós falamos que era o Vale e que no ano nós ia fechar superando 42, assim, não ia ser abaixo de 42. Nós falamos que 42 ia ser o Vale. E, e sim, entregamos 42,7 no final do ano. Então, no início do ano, nós falamos que o EBITDA ia se manter ali próximo de 42 e entregamos. E como nós estava no movimento de otimizar a operação, todas as melhorias, subiu aí para 45. Mas agora estamos falando de novo, nós estamos 45. Vamos começar uma operação, além de dar continuidade no Nordeste em 5G, vamos começar com uma operação no Centro-Oeste, que de início tem aquele pré-operacional. O pré-operacional é a contratação, tudo que você faz antes e não gera receita. Todos os custos que você tem, mas não traz receita de imediato. A receita do ano praticamente não vai ser bem expressiva. A receita do Centro-Oeste não é a receita expressiva no ano de 26. Então, você tem mais custos e não traz receita junto, que quando a receita vem, melhor é me dar. Então, se não vem receita, compromete um pouco. Mas vai ser similar ao EBITDA de 24. Então, o conforto que a gente está colocando, de novo, como colocamos outras vezes, é que vai ser similar ao 24. Ah, sim, a oportunidade da Oi. Bom, o mercado de telefonia fixa não é oportunidade, não é um mercado que não tem mais. Tem o B2B, sim, então, no B2B tem a oportunidade da telefonia fixa, mas no B2C não. A Oi ainda tem muitos contratos no Nordeste, contrato, hoje, a maioria dos contratos da Oi é governo. É uma oportunidade, mas nós não colocamos aqui no nosso plano de receita de 26, nenhuma receita oriunda dessa oportunidade da Oi. Então, tudo que vier é para melhorar. Mas a Oi, hoje, os principais contratos do Nordeste que ela tem é com o setor público, e são contratos muito antigos, são contratos que o atendimento hoje está muito ruim, precário, porque não houve investimento. É o mesmo contrato de vários anos, 5, 6 anos atrás, e sem,
sem ter feito nenhuma infraestrutura de melhoria para fazer o atendimento. Então, são, com certeza, clientes que estão bem satisfeitos e deve fazer, sim, mudança para para outras empresas. Então, a Brisnet está aí na busca dessa oportunidade também. Só não colocamos nenhum real de receita do ano de 26, considerando que é oriundo dessa oportunidade da Oi. Mas vamos buscar sim. Na realidade, a Brisnet é a empresa que tem mais estrutura para atender. Por exemplo, o Tridígito, que é os números de emergência, a Brisnet tem condição de atender em qualquer um dos estados do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, em prazo curto, ou seja, em qualquer um desses estados. Então, a cidade, que é alguma cidade grande, eh, tem, tem o Tridígito, cidade pequena é o estado, e a Brisnet pode atender qualquer uma dessas cidades do Nordeste aí em prazo entre 30 e 90 dias. E, só que o, o Estado ou a cidade, ela não tem muita preocupação, não. Quando se fala nisso, o pessoal parece que quer deixar primeiro assim, parar, interromper o serviço. Tem muitas cidades que o serviço começou a ser interrompido com muita frequência e a Brisnet já atendeu algumas cidades. Então, a Brisnet atendeu rapidamente com uma qualidade bem superior. Mas não é a preocupação de muitos estados, de muitas cidades. É, primeiro, tem que chegar ao caos para poder ter aí a atitude. Nós estamos na busca, na expectativa. Pronto, Rodrigo? Você quer finalizar? Não, só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu vou ler uma pergunta aqui sobre Centro-Oeste, aproveitando que a gente falou. Vou juntar duas aqui. Se você poderia falar mais sobre a operação no Centro-Oeste, quando o serviço começa a ser ativado, se a operação terá chip Brisanet ou usar outra marca, como estão os planos para cobrir as obrigações e se a gente já está com a área de vendas estruturada. O nome dele? São duas perguntas aqui, de Tá, dois tô vendo. investidores Então, diferentes. ok. Bom, conforme eu comentei, Centro-Oeste nós estamos fazendo 120 cidades, então, praticamente 60 no Goiás e 60 em Mato Grosso do Sul, naquela área onde conecta ali de perto de Brasília, em direção ao Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul. São 60 cidades, praticamente 60 cidades em cada, são cidades abaixo de 30 mil habitantes, que é exatamente o compromisso. O compromisso são 115 cidades, mas a gente está fazendo 120. Talvez tenha uma cidade que faz parte do aglomerado, que fica no meio, e a gente já faz aquela célula completa. Então, se tem uma cidade no meio uma cidade de 40 mil habitantes, em volta tem só cidade abaixo de 30 mil habitantes, a gente faz aquela cidade de 40 mil habitantes também, para ter um ecossistema funcionando. O nosso ticket médio de entrada vai ser superior ao Nordeste, então acredito que lá dá para ser um pouco melhor. O início da operação, conforme eu já coloquei, vai ser em julho, início da operação comercial. Nós já estamos no processo já de construção. Então, a Brisnet começou desde de janeiro e agora em abril começa as construções de torres, já de subtorres. No Centro-Oeste nós estamos fazendo igual ao Nordeste, ou seja, o modelo onde a Brisnet constrói as torres. Então, no Nordeste, 100% das torres é da Brisnet, então nós já temos aí quase 2.500 torres. Então, a Brisnet pode ser considerada já uma torreira. Isso já teria muito valor quando alguém vai fazer uma avaliação de torreira, ela colocar 2.500 torres na avaliação de torreira, a nossas torres já valem mais que a Brisnet. Na avaliação de torreira, as nossas torres, só as torres da Brisnet, valem mais do que a Brisnet é avaliada hoje. Então, considerando a Brisnet como uma torreira.
E a gente continua construindo aqui no Nordeste e no Centro-Oeste do mesmo formato. Nós estamos construindo as próprias torres. Já, o time de prospecção, de locação, de contratos, tudo já estão a todo vapor nessa região. Mas a ativação é, da primeira, de um lote. Então, em julho já tem um lote de cidade. Já tem um lote de cidade ativa. E aí, nos meses seguintes, conclui. Então, na realidade, até o nosso cronograma, em outubro, novembro, está concluindo o compromisso do Centro-Oeste. Mas é um compromisso que não é para ser considerado peso. A Brisa Neto, ela consegue fazer o que é considerado compromisso, transformar em negócio. Então, a cidade abaixo de 30 mil habitantes, a Brisa Neto está chegando lá com a operação de 5G. Então, nossa rede naquela cidade pequena, nós estamos cobrindo toda a cidade com, com a tecnologia que atende tanto os celulares mais antigos, 4G, como atende os celulares mais novos, 5G. Aqui no Nordeste, continua, hoje já está se aproximando de 10%, de 9% a 10% dos celulares existentes são celulares 5G. Então, 90% dos celulares ainda é 4G, tecnologia mais antiga. Esse foi um dos problemas maiores de celulares muito antigos, que a Brisnet teve que, junto com o fabricante, fazer aí atualização de centenas de modelos de celular. Então, a gente já chega no Centro-Oeste, já é isso mais resolvido. E também, a partir do meio do ano, o percentual de celulares 5G do Centro-Oeste já vai ser bem maior. Já é maior que o do Nordeste, e até o meio do ano, esse percentual, a gente estima que vai estar próximo, lá no Centro-Oeste, vai estar mais próximo de 20%. Ou seja, 20% dos celulares, o mais, que já fala com nossa rede, com a super rede ociosa, que vai estar ociosa. E, para quem tem um celular mais antigo, fala na nossa rede 4G. Então, a diferença é que nós vamos chegar numa cidade de 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, 5, com 4G e 5G. Ou seja, a tecnologia mais moderna do mundo nessa cidade pequena. Então, e essa cidade pequena é mais fácil é uma cidade que a Brisnet consegue abordar mais fácil. Então, o trabalho corpo a corpo na cidade pequena é mais fácil do que na capital. E, e a Brisnet não ser conhecida no Centro-Oeste, nós não estamos enxergando assim como um impacto muito grande, não, porque, como eu falei, muitas cidades aqui do Centro-Oeste, aqui do Nordeste, já longe da sede da Brisnet, lá já no Sergipe, no interior de Alagoas, a Brisnet não é conhecida em nada, a pessoa não conhece nada da Brisnet. Então, a gente começa lá como da estaca zero a nível de conhecimento de marca, a nível de fortalecimento de marca. E, e a ação que a gente faz é, um mês depois, ou seja, essa cidade pequena, se aqui próxima da Brisnet, ou lá no interior de Pernambuco ou de Sergipe, o share, depois de 12 meses, é similar. Então, nós acreditamos que o movimento Centro-Oeste não vai ser inferior. Talvez seja até melhor pelo fato de ter mais dispositivos falando nossa rede, 5G, e, e esse diferencial da Brisnet está com a rede muito superior e vai demorar muito uma grande operadora chegar com a mesma rede nessa cidade pequena. A operadora hoje, ela não tem braço para levar o 5G na cidade pequena. Hoje ainda está ainda cobrindo as grandes cidades, muitas cidades ainda estão cheias de sombra, não tem uma continuidade do 5G de forma contínua, ainda tem que continuar fazendo seus grandes investimentos onde o dinheiro está. E o dinheiro, a maior parte do dinheiro está na cidade grande. Então, a operadora tem que realmente fazer seus investimentos na cidade grande e vai passar uma década para chegar nessa cidade pequena. Obrigada, Roberto. Você está com. Só fecha o seu áudio. É, agora, quem vai fazer pergunta é o Eduardo Lazarete, da GTI. Eduardo, pode abrir seu áudio e fazer a pergunta. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu Bom queria dia. entender o CAPEX de 26, né? Vocês acho que tem uma previsão de expansão do Centro-Oeste um pouco acima do que a gente imaginava. E queria entender se isso afeta o CAPEX que vocês tinham comentado já nos outros calls
E como vocês estão olhando aí o CAPEX do ano que vem em frente em 25? Obrigado. Eduardo, conforme até o Romário já tinha mencionado, nós, no ano de 25, no início do ano, nós falamos que o nosso CAPEX ia ser de 700 milhões, chegou a 750. Quer dizer, isso é um pouco acima, de 700 para 750. E agora nós estamos falando que o CAPEX vai ser 700. Esse ano nós estamos mais seguros de não ultrapassar do que ultrapassar. Então, o CAPEX vai ser na ordem de 700. E o nosso projeto, a nossa companhia, o projeto é feito bem antecipado, tá? É, todas essas torres têm aí, a nível com precisão, o valor de investimento já no Centro-Oeste, e hoje nós já fizemos aí é, o que nós vamos usar no Centro-Oeste já foi feito toda a aquisição, todo o equipamento, é só processo de implementação agora. Então, não vai fugir do número que foi colocado em relação aí ao CAPEX. Tem alguma coisa para comentar, Mário? Qualquer coisa? E desse CAPEX, Roberto, desculpa, só para complementar, quanto mais ou menos é Centro-Oeste desse total de 700 grandes números? Não, tá menos. Não tá menos que isso. Bem menos que isso. Na verdade, assim, a gente vai fazer algumas cidades do interior que demandam investimento menor do que grandes cidades, né? E vale lembrar que ao longo dos anos a gente vem otimizando o CAPEX por torre. Então, o custo da minha torre hoje ele é significativamente abaixo do que era 2 anos atrás. Então, 100 cidades para um equipamento que já está praticamente 100% interno, a gente basicamente vai agregar acessórios e mão de obra, não é um esforço tão expressivo construir esse primeiro bloco lá de compromisso no Centro-Oeste. Algum complemento, Nazarete? Não, tá bem, tá certo. Obrigado. Obrigada a você. A gente tem duas perguntas aqui escritas, Gilberto. Uma está falando um pouquinho mais de futuro, eu vou fazer a primeira, que fala que a gente está com um market share de 19% no FTTH no Nordeste e 27% se a gente excluir a Bahia e o Maranhão, que são estados onde estamos menos presentes, né? Se a gente tem alguma estimativa dessa participação no futuro e como planejamos enfrentar a concorrência das grandes operadoras. É o Jefferson que fez a pergunta. Ô, Jefferson, bom dia. E, ô, Jefferson, a Brisnet tem um share bem significativo nas cidades onde nós operamos, quando ele fala esse share Nordeste, mas nós estamos presentes só em 158 cidades, né? Estamos presentes em 158 cidades. Então, no share, o share só das cidades onde a Brisnet está presente é bem mais elevado. Enfrentar grandes operadoras. Todas as capitais, João Pessoa está, as 3 operadoras. A Brisanet está em 185 mil clientes banda larga fixa e o segundo colocado tem 22 mil assinantes, que é uma das grandes operadoras. Então, estão presentes. Inclusive com promoção. Aqui as grandes operadoras do Nordeste, a promoção é R$ 49,00 com streaming. Isso por 6 meses ou até um ano, e depois vai para 79, depois de algum momento isso faz por 6 meses, depois faz com um ano, e vai para 79. Mas nem acontece praticamente depois de um ano ir para 79, porque o cliente vai sair, ele faz a retenção, mantém de novo, e praticamente estão operando nessas cidades com tipo médio muito baixo. A- as grandes operadoras constroem no Nordeste, fora das cidades, e as capitais, né? E nas capitais eles estão apenas nos centros das capitais.
Ali na classe A, B. Na Grande João Pessoa, a operadora não está. Na Grande Fortaleza, a operadora não está. Eles não têm rede nessas áreas. Nossos concorrentes na periferia das capitais são os pequenos provedores. Esse grande número de pequenos provedores, que aí tem uns 100% informal, outros mais ou menos formalizados. Então, a informalidade é muito grande. E nas cidades do interior, só cidade grande como Juazeiro, Sobral, cidade Petrolina, que as operadoras grandes construíram rede, mas também não está em toda, mesmo a cidade em Juazeiro, não está em toda a cidade, está ali em 50% da cidade. E, já com esse ticket baixo. Então, a Brisnet já se adaptou a esse ticket muito baixo, tanto do pequeno provedor quanto do grande provedor. E nós fomos muito assertivos, porque lá atrás muitos falavam, vocês não vão fazer campanha, não vão fazer frente também com preço, já que a rede da Brisnet está com um take-up assim, próximo de 20%, se a nossa rede está ociosa de banda larga fixa, muitos chegaram a comentar que não podia estar fazendo frente com preço baixo. Não, a gente decidiu que nosso preço acima de R$ 80 é um preço justo para garantir a continuidade do negócio. A Brisnet é uma empresa que vai se perpetuar, sempre foi colocada no mercado. Não é uma empresa que não vai ser vendida, é uma empresa que veio para se perpetuar, daqui a décadas nós vamos estar aqui, e não vamos entrar nesse movimento de ticket baixo, jogar os preços lá para baixo. Tu acredita? Bom, uma operadora grande pode fazer aí a gente chama de semi-dump, chegar nessa cidade pequena e manter esses preços aí permanentes por R$ 49. Faz também no shipping, as operadoras também fazem o semi-dump no shipping, quando o cliente bate para fazer portabilidade, eles fazem retenção, oferecendo gratuito por muito tempo. Então, já tem um movimento diferente das operadoras aqui na região da Brisnet. Então, já se adaptamos e mesmo nessas cidades onde as operadoras estão com preço praticamente a metade da Brisnet, onde a grande operadora está com preço a metade da Brisnet, se vocês checarem na Anatel, o crescimento, a Brisnet não perde. Em uma cidade, a Brisnet tem crescimento maior do que as grandes operadoras na mesma cidade que nós estamos juntos. Eles estão com preço muito baixo, mas a Brisnet cresce mais. Então, nós vamos manter essa linha de ticket elevado e investimento contínuo. A Brisnet faz investimento contínuo. A rede está bem preparada. Por que João Pessoa nós temos 180 mil clientes e o segundo operador tem 22? É infraestrutura, é a diferença de rede, é a qualidade da rede, é os backbone robustos. Nós temos uma rede de backbone no Nordeste que nenhuma operadora tem nem parecido, não tem nem perto. Nem nos Estados Unidos tem uma rede robusta como a Brisnet construiu no Nordeste. Uma rede de backbone com extrema redundância e de alta capacidade. Quer dizer, nosso equipamento hoje na rede é o que foi lançado recentemente. Tudo que é lançado, mês depois, está na Brisnet. Foi lançado qualquer equipamento de rede de transporte de alta capacidade, os próprios fabricantes hoje têm a Brisnet como quase laboratório. Manda para a gente fazer teste, desempenho. Então, nós testamos aqui todos os equipamentos, todos os fabricantes. Então, a gente está muito bem com a rede robusta e preparado para o crescimento. Acreditamos que as empresas adquiridas é bom para a gente, o mercado, quando está fazendo aquisição, que vai a tendência de elevar o ticket do que o pequeno operador que estava ali sacrificando a sua margem. Aí temos uma última pergunta, eu vou ler aqui do Rafael, que é investidor, se a gente pode compartilhar como estamos nos posicionando as iniciativas estratégicas em relação a data centers e inteligência artificial. Em especial, gostaria de entender como a empresa enxerga o papel dessas tecnologias na expansão de seus serviços e na geração de valor para os clientes nos próximos anos. O nome dele? Rafael. Ô, Rafael,
Bom, a Brisanet, como eu falei, está sempre preparada. A Brisanet se preparou, ela sempre preparada, está preparado para o avanço que vem o avanço rápido do IA. Enquanto mais o avanço do IA acelerar, para a Brisanet é melhor, a empresa está preparada. Quando falo de data center, nas capitais hoje tem data center, ah, aí os anunciados de muitas empresas para investir pesado em data center nas capitais. A Brisanet não vai fazer investimento, porque acreditamos que vai ter até um excesso de investimento, vai ter um investimento até mais exagerado, vai ter um investimento muito grande nas capitais e não está ocorrendo aí nenhum plano por nenhum um investidor de mini data center. A Brisnet hoje ela tem já 280, já se aproximando de 300 mini data center. O que chama de mini data center é um endereço que é nosso, não é alugado, é um terreno que é da companhia, onde chega 7, 8 cabos de fibra por estradas de trajeto diferente, equipamento com total robustez, ar-condicionado com precisão e redundante, geradores, segurança. Esses locais vão estar hoje alojados, muitos deles, mais de 20 ou 30 endereços desses, já estão os servidores do Google, do Facebook, do Netflix, do Globoplay. São os servidores de conteúdo e dá aquela experiência maior para os nossos clientes. Nossos clientes estão ali a 1, 2 milissegundos de latência, ou seja, está próximo. Então, de qualquer cliente da Brisanet, ele está ali a 100, a 200 quilômetros no máximo, onde estão os servidores dessas grandes plataformas. E a tendência é que isso vai ser cada vez mais próximo. Daqui a alguns poucos anos, na torre vai ter que ter um equipamento, mesmo pequeno, de um equipamento de 1U, mas ele com 300, 400 processadores, suportando ali um usuário que tem um celular de baixo custo, mas que o que ele vai fazer precisa de que seja um celular de alto poder de processamento. Mas ele não tem esse poder de processamento. Então, ele vai alocar recurso de processamento ali na torre que vai estar uma latência menor do que 1 milissegundo. É quase como um barramento, é uma extensão do barramento do processador do celular de baixa performance. Ou quem vai jogar, que tem um equipamento de baixa performance e quer jogar. Então, a tendência é que o conteúdo e também o processamento esteja cada vez mais próximo do cliente. Eu não vejo daqui a 3, 4, 5 anos, alguém lá em Picos, no Piauí, fazendo seu processamento do seu uso a data center aqui em Fortaleza, onde estão construindo um monte de data center. Não, vai ter um rack, 2 racks com 500 núcleos de processamento, ou 1.000, quanto for necessário, para atender aquela cidade. Então, as cidades vão ser atendidas com o processamento que cada pessoa daquela cidade precisa, vai ser feito ali local, não precisa ir para um data center de custo mais elevado. Então, seu dado, aquela empresa que tem seu dado relevante, pode estar ali no mini data center na cidade local, para ter uma latência muito baixa, e também aí o conteúdo também guardado, alocado nos grandes data centers, que vai ser uma conta menor, só ter uma segurança no grande data center, mas o processamento está ali muito mais próximo. Então, essa é a tendência que eu vejo e que a Brisnet já acertou. Nós estamos prontos para colocar processador, máquina de processamento, em qualquer lugar, a menos de 1 milissegundo do cliente, ou seja, a menos de muitos está a quilômetros, o mais longe do usuário do nosso data center está a 1 milissegundo. Ou seja, no nosso mini data center, quem está na zona rural vai estar a 1 milissegundo no nosso mini data center. Aí você pergunta, nós vamos investir agora? Não. Quem está ganhando, quem vai nos próximos 18 meses ter grandes receitas com venda de produtos de água? Não, vamos esperar isso vir naturalmente e nós vamos fazer um investimento conforme seja possível gerar receita.
Não vamos nem fazer investimento em data center. Apesar nós temos os mini data centers, a gente podia estar colocando um, dois racks, mas não vamos buscar fazer esse investimento, porque não tem esse mercado. O mercado agora é o mercado mesmo nos data centers das capitais, e aqui em Fortaleza, por exemplo, o data center da Angola Cable tem 1 mega de energia, né? Capacidade de 1 mega, o da Angola Cable, de 1 mega. Está se fazendo um outro de 600 megas, 600 vezes maior. Está fazendo um outro de 100, está fazendo um outro de 20. Então, na nossa visão, pode ter até uma bolha, se viu? Um investimento muito grande, muito equipamento para ser ofertado em nuvem, e não tem esse cliente consumidor. Então, quando chegar, for necessário, nós vamos fazer um investimento, nossos mini data centers, conforme a oportunidade. Mas sem investimento agora. Mas o data center, hoje, o nosso mini, está lá para atender a necessidade da BrisaNet. Está só com o nosso equipamento. O nosso equipamento de WDM, de roteadores. Então, esse equipamento que está muito bem alojado, com esse conforto, equivalente a um data center. Então, não é um POP. Nossa rede, a robustez da rede da BrisaNet é isso. Nosso equipamento não é igual às outras companhias que colocam equipamento chamado POP, que é uma infraestrutura bem simples. Não, nosso equipamento sempre está numa infraestrutura equivalente à de um data center. Mais alguma dúvida? Não, não temos mais perguntas. Então, só agradecer a participação de todos. Vou passar para o Roberto também agradecer, me colocar à disposição, tanto pelo WhatsApp, por e-mail. Estamos aqui para atender vocês e tirar qualquer dúvida, Roberto. Tá, agradecer e só reforçar para os investidores olhar bem o modelo de negócio do BrisaNet, principalmente olhar futuro. É uma empresa que vocês podem ofertar para seus clientes que quer uma estabilidade maior, uma possibilidade de ter um resultado muito superior, mas tem um ingrediente chamado tempo. Tem que falar para esse cliente que tem que esperar. A BrisaNet, nós não temos dúvida que vamos ser uma operadora significativa no Nordeste e também no Centro-Oeste. Mas o preço hoje da ação da BrisaNet, basta ver o quanto está valendo a BrisaNet hoje no mercado, quanto vale a BrisaNet e o ativo que ela tem em relação até o ativo, toda essa rede de vários bilhões que a BrisaNet tem de equipamento investido, e isso não está sendo avaliado. Eu falei que nós temos 2.500 torres, estamos construindo esse ano também um número bem expressivo de torres. Se a BrisaNet fosse vender a empresa como fosse uma torreira, já valia bem mais do que o que a própria companhia, o valor da companhia de hoje. Então, tem operações de aquisições no mercado aí sendo adquirido por um valor maior do que a BrisaNet, uma operação muito pequena, é uma operação muito pequena, uma operação bem pequena sendo adquirida por um valor maior do que hoje a BrisaNet vale. Então, assim, a gente fica preocupado com o nosso investidor, assim, pequeno investidor que comprou as ações da BrisaNet, na expectativa de crescer, de subir, e não está subindo. Hoje está muito subavaliada as ações da BrisaNet. Não deve-se olhar o resultado agora. Nós estamos em plena construção de infraestrutura, de sempre mantendo nossa rede muito atualizada e investimento grande no 5G. Alguém tem dúvida que o futuro de todos os negócios, o eixo é as redes? Alguém tem dúvida que para IA ser um sucesso, eu acredito que ninguém tem mais dúvida que o futuro é tudo, IA está em tudo. Mas também as pessoas não podem ter dúvida que para a IA ser um sucesso, precisa de rede robusta. Para a IA ser um sucesso, ela vai ter que ter
lá perto do cliente, capacidade de processamento. Os mini data centers nós fizemos, mas não vamos explorar agora, porque IA não vai gerar negócio para pequena empresa agora. IA vai gerar resultado agora para as grandes plataformas, para Google, Facebook, o dono das IA. A gente que vai estar na ponta, revendendo, distribuindo ou fazendo negócio, é mais na frente. Então, mas o que eu quero deixar aqui é, o futuro o IA está em tudo, mas a rede tem que estar presente, em cada metro quadrado tem que ter rede robusta, e a Brisnet sabe fazer muito bem isso. Ou seja, ninguém tem uma rede hoje de transporte de dados tão robusta quanto a da Brisnet no Nordeste. E as redes urbanas, as redes 5G, a robustez, a qualidade, como nós construímos. Projeto de rede. Projeto de rede 5G, o da Brisnet é considerado pela engenharia que é uma rede utópica, ou seja, nenhuma empresa projeta uma rede desse jeito como vocês fizeram. Qualquer engenheiro de telecom olha para a rede da Brisnet e fala, isso aqui é o sonho de rede que eu queria colocar na companhia, levar para uma companhia. Então, nós fizemos a rede robusta, bem dimensionada, falta receitar, nós estamos trabalhando para isso, vai vir. Então, a avaliação da Brisnet está subavaliada. Então, deixa nossos investidores comprar nossas ações há muito tempo atrás, aí a gente fica faltando com eles, mas tem que ser revisto o modelo de telecom, o que vai ser telecom em todos os negócios no futuro e qual a importância e relevância da empresa de telecom. Aí, nos Estados Unidos, a Starlink compra 2 blocos de frequência que ela comprou, pequeno, muito menor que o nosso, 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. A TIT vai investir aí nos próximos anos 250 bilhões de dólares em rede. E a Brisnet faz isso com a fração, com um negócio muito menor. A frequência de 5G nos Estados Unidos superou 100 bilhões de dólares, só a frequência, 100 bilhões de dólares, e não foi compromisso, não, foi dinheiro na mesa. As empresas pagando, colocando o recurso nos cofres públicos. O 5G o 5G no Brasil, dinheiro na mesa foi algo próximo de 7 a 8 bilhões de reais, e 1 bilhão de dólares. Dinheiro na mesa foi em torno de 1 bilhão de dólares. Quando nos Estados Unidos a frequência foi mais de 100 bilhões de dólares, ou seja, nós estamos falando de 1, 2%. Alguém pode falar, mas Estados Unidos, o ticket médio lá é muito superior. Mas estamos falando de preço de frequência de 2%, dinheiro na mesa. E ticket pode ser 2, 3 vezes a diferença, mas nosso custo operacional aqui também é menor, mão de obra é menor. Então, esses pontos, olhando para o futuro, olhando para a Brisnet, que ela está construindo, e o que o futuro vai precisar de infraestrutura para rodar tudo que se pensa de rodar com IA. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de você estar presente, que tem muita gente aqui ouvindo aqui a Brisnet. Obrigado. Obrigada a todos, gente.